Fala, meus amigos, uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa live aqui do portal Licitações Municipais. Hoje teremos mais um convidado muito especial, um amigo, Felipe Gussoli, vai nos brindar com uma apresentação, com um diálogo sobre o famoso marco regulatório das organizações da sociedade civil. Nós falaremos sobre a Lei 13.019 de 2014 e as parcerias públicas no âmbito municipal. Já estamos aqui providenciando a conexão com o nosso convidado. Darmos início a essa nossa live, que já é a número 36 aqui do portal Licitações. Então agradeço a todos que estão chegando, que estão nos acompanhando, encaminhando mensagens. É sempre muito gratificante. Boa tarde, Felipe. Tudo bem, Tios? Como vai? Eu estou bem, e você? Tudo ótimo. Tá me escutando bem? Tá me ouvindo bem? Tudo certo? Tudo perfeito por aqui. Maravilha. Tá, legal. É um prazer aí estar com você e com o pessoal que está nos assistindo para falar um pouco sobre esse tema aí, para conversar a respeito da lei de parcerias. Agradeço desde logo aí o teu convite e vamos conversar. Maravilha. Felipe, é uma satisfação muito grande aqui para o nosso portal receber a sua ilustre presença. O Felipe, que é advogado, é mestre em Direito, professor de Direito Administrativo, é um dos coordenadores da pós-graduação lá de Direito Administrativo do Instituto Romeu Felipe Bacelar. Então, aqui para nós é muito gratificante ter essa sua ilustre presença. E esse que é um tema que no campo prático ainda gera muitas controvérsias e existe uma dificuldade, principalmente dos municípios do interior, municípios de menor porte, de aplicar a Lei 13.019 de 2014. E eu gostaria que você, nessa parte inicial, fizesse uma contextualização do que de fato é a Lei 13.019, as espécies de parcerias que estão ali, a finalidade da lei, o objeto das parcerias, para que aqueles que ainda não têm um contato direto com essa matéria consigam vislumbrar qualquer finalidade da norma. Tá, legal. Tiossi, se tiver com algum problema de conexão, alguma coisa, por favor, eu consigo trocar. Eu estou vendo algumas quedas aí na fala, mas se vocês estiverem me escutando bem, tudo bem. Senão, a gente vai adaptando. Mas, de fato, isso aí que você introduziu é basicamente o problema, né? A gente teve essa legislação de 2014, a Lei 13.019 de 2014, com as suas alterações em 2015, ainda naquele prazo ali de vacatio legis, em que a questão ainda estava sendo debatida, e essa é a lei que foi promulgada para ser o marco do terceiro setor, o marco das parcerias, a lei das parcerias. Parcerias das organizações da sociedade civil com a administração pública, com o poder público. Mas a gente ainda vê, apesar aí dos 5 anos praticamente de vigência da lei, nos municípios ela é em vigor obrigatoriamente a partir de 2017, então a gente tem um período um pouco menor para a maior parte dos municípios do Brasil de vigência da lei, né? A gente ainda tem um momento de instauração ou de adaptação, de conhecimento das previsões legais. A maioria dos municípios ainda sequer regulamentou a legislação nos âmbitos municipais. Isso é algo que a gente pode conversar, que é bastante importante também. A gente tem vários municípios que já regulamentaram, municípios maiores, alguns estados também, como o estado do Paraná, daqui onde eu falo, de Curitiba, ambos o município e o estado também já regulamentaram, mas não é essa a realidade da maior parte do Brasil, a gente ainda tem umas dificuldades. Então, o que é basicamente o contexto da legislação, qual que é a finalidade dessa legislação? A Lei 13.019 veio num contexto ou com uma finalidade de concretizar a participação da sociedade civil na consecução do interesse público junto com a administração pública. Então a lei vem num marco do consensualismo ou da consensualidade, a gente pode falar num paradigma de entendimento aí do direito administrativo, e num marco, num paradigma que visa acabar com essa dicotomia dura, com essa divisão fechada de Estado e sociedade, e que caberia ao Estado a efetivação do interesse público, mediante a realização das suas competências constitucionais, então caberia nesse marco antigo, ou nessa visão mais antiga,
não somente ao Estado a consecução de atividades de interesse público, vamos falar aqui saúde, educação, mas também várias outras atividades, e caberia à sociedade civil, à iniciativa privada, vamos fazer um recorte aqui, a buscar a efetivação de seus interesses particulares e, mediante a criação de sociedades civis, buscar o lucro. Então, a lei vem no marco, depois de um desenvolvimento paulatino, que é de décadas, para tentar acabar com essa dicotomia dura e trazer um marco, trazer uma solução legislativa para uma parceria efetiva entre Estado e sociedade civil. E aí que a lei prevê, eu acho que esse é o central aqui da nossa conversa, um gênero maior, que é o de parcerias. Então, está autorizado pela legislação a realizar parcerias com organizações da sociedade civil e prevê espécies de parceria. Então, depois das alterações legislativas, a Lei 13.019, o marco do terceiro setor, a Lei de Parcerias, nos brindou aí com 3 espécies praticamente disso. O termo de colaboração e o acordo de cooperação. Quais são as diferenças, basicamente, dessas 3 espécies para quem não está ambientado ainda com a matéria ou só para a gente refrescar a nossa memória? O termo de colaboração significa um contrato administrativo. Os 3 são contratos administrativos. Né? Um contrato administrativo cujo objeto foi proposto pela administração pública e que envolve a transferência de recursos financeiros. O termo de fomento é a mesma coisa, envolve recursos financeiros, mas foi proposto o objeto por organização da sociedade civil. E, eventualmente, até por um cidadão. Né? O instrumento primordial aí é o procedimento de manifestação de interesse social. E o acordo de cooperação, uma inclusão da legislação da Lei 13.024 de 2015, é um tipo de contrato administrativo, um tipo de parceria que é proposto por qualquer uma dessas partes, mas que não envolve a transferência de recursos financeiros por parte do Estado. Então, a lei, veja só, ela termina com a aplicação da Lei 8.666. Então, a gente tem aqui, inclusive, dispositivos expressos na legislação dizendo: chega, acabou essa história de ficar aplicando a Lei 8.666 para tudo. A gente ainda vive esse mito ou esse fantasma da Lei 8.666 para tudo. E a lei fala, ó, chega de aplicar a 866 para parcerias com a administração pública. E a lei também fala o seguinte: chega de nomear todas essas espécies de parcerias de convênio. Vamos preservar convênios para alguns tipos de parceria que existem entre entes da administração pública, para alguns tipos de parcerias que envolvem recursos do Sistema Único de Saúde, mas como regra geral, eu acho que esse é um recado aqui para ficar pontuado para todo mundo, vamos parar de usar o termo convênio. Não vou dizer que isso chegou a acontecer na prática de 2017 nos municípios, não só nos municípios, até agora. Mas a ideia foi essa. Vamos utilizar apenas termo de colaboração, termo de parceria, acordo de cooperação. Não usa mais convênio. E acho que ainda nessa nossa introdução, para ficar bastante claro, o que pode envolver esses tipos de parcerias? Quais objetos são possíveis dentro de um termo de colaboração, um termo de fomento, um acordo de cooperação? Aí eu tomo a liberdade para dizer que o mais amplo possível. A gente tem a possibilidade de fazer parcerias com a administração pública para praticamente qualquer atividade que tenha uma finalidade pública, tenha um interesse público envolto e que tenha um interesse recíproco. Né? Tem que ter esse tipo de configuração para que a administração pública tenha o seu interesse efetivado, quanto à organização da sociedade civil, e aqui a gente fala de associações, eventualmente de fundações, a gente fala de cooperativas, a gente fala de organizações religiosas, para que elas também, aquelas finalidades inseridas no seu objeto social, as suas finalidades dos seus estatutos ou documentos constituintes de qualquer gênero, também efetivadas. A ideia é essa. Então, esses termos, essas parcerias, têm projetos ou contemplam projetos muito díspares, muito amplos. Vou dar alguns exemplos para que fique claro e a gente possa, a partir dali, seguir conversando, respondendo as perguntas. Eu vejo que alguns já estão falando também sobre algumas perguntas específicas. A gente tem termos de colaboração, parcerias das mais diversas, para vários assuntos, que poderiam envolver ações ambientais, proteção de recursos hídricos, proteção de direitos humanos, assessoria jurídica gratuita. Tem muita gente aí
tem muita advogada, muito advogado nos assistindo, então também uma parceria nesse sentido seria possível. Produção de divulgação e divulgação tecnológica e conhecimentos científicos, proteção dos povos indígenas, voluntariado, enfim, uma série de questões. Esses são exemplos amplos, que se baseiam nos principais objetivos ali da política de parcerias. E alguns exemplos concretos mostram para a gente o que é possível fazer na prática. A gente tem parcerias que envolvem recursos milionários. Então aí em Maringá, por exemplo, tem um projeto, um termo de colaboração com a Organização Mundial da Família e o município de Maringá para a implantação de um sistema de gestão e construção do Hospital Público da Criança, aí de Maringá, que está em fase de desenvolvimento. Isso vem a partir de um termo de colaboração. O valor ali ultrapassa 130 milhões, com uma fiscalização por parte da administração pública, com um cronograma muito sério de gasto em relação a esses valores, com um controle dos tribunais de contas, a gente fala sobre isso também. E a gente tem alguns tipos de parceria muito distintos, que envolvem valores absolutamente menores. Então aqui, alguns exemplos de termos de colaboração aqui do oeste de Santa Catarina, vou dar um exemplo aqui do município de Xanxerê, que fez um termo de colaboração com uma área para implantar um sistema de controle de zoonoses no município. Então veja, algo que diz respeito à política ambiental do município e que envolve um valor de R$72 mil, pago em parcelas lá de R$6 mil, R$5 mil, algo do gênero. Então você veja que é possível configurar parcerias de valores díspares. Como também é possível configurar parcerias que se querem valores, mas que envolvem comodatos de bens públicos ou projetos de atenção à sociedade que não tem qualquer tipo de transferência de recursos. E aí menciono também, para dar um último exemplo concreto, um acordo de cooperação para o município de Tarana, que envolveu simplesmente o comodato de um trator para uma associação de produtores rurais para desenvolver o manejo da sua atividade, dessa associação, mediante o uso do bem público, por um prazo, também respeitado um plano de trabalho. Então, veja, a gente tem aqui, nesses 3 exemplos que eu dei, exemplos de parceria que foram efetivados no marco da Lei 13.019, que envolvem ou não recursos públicos, que envolvem uma grande quantidade, ou pequena quantidade, ou sequer quantidade de recursos públicos, e que, mediante um regime jurídico bastante delineado na lei federal, e que tem decretos municipais, a gente pode conversar sobre isso, possibilita uma efetivação com maior segurança jurídica dessas parcerias. Pelo menos essa é a ideia, Tios. Então, eu acho que se fosse para fazer do que significa o marco do terceiro setor, alguns não gostam desse termo, dizem que não é marco coisa nenhuma. É simplesmente uma legislação muito das confusas, muito longa, e que não poderia ser um marco legal. Mas, se pudesse dar um resumo aqui, então, dessa legislação, dessa lei de parcerias, eu gosto de falar dessa maneira, uma lei de parcerias seria esse. Legal, Felipe. Muito interessantes as reflexões iniciais. Acredito que aqueles que ainda não tiveram contato direto com a 13.019 conseguiram entender qual é o espírito da norma. E os instrumentos adequados, o termo de cooperação, o termo de colaboração, o termo de fomento, na verdade, acordo de cooperação. Então, são instrumentos que vieram para substituir o convênio, né? Também não podemos confundir com os contratos administrativos da Lei Geral de Licitações. E o que eu achei interessante sobre essa temática, até para nós sabermos a dimensão das organizações da sociedade civil aqui no âmbito do município, do Estado, da União, existe o site do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e lá ele apresenta deixa eu abrir aqui, o mapa das organizações da sociedade civil. E pesquisando há pouco, antes aqui da nossa live, obtive as seguintes informações. Nós temos hoje no Brasil 781.921 organizações. No estado do Paraná, nós temos aqui 48.920. E eu pesquisei aqui na minha cidade de Maringá 1.805 organizações da sociedade civil. Então é um site que quem ainda não conhece e atua com isso daqui, com essa temática, vale muito a pena
conhecer, porque ele traz dados ali bem didáticos, tem gráficos, tem números, área de atuação, a quantidade de trabalhadores empregados, a quantidade de projetos que cada município eventualmente já propôs em relação a essa temática, e demonstra que, de fato, são valores consideráveis. Isso daí movimenta a economia de uma forma significativa, e a Lei 13.019 ela veio para agregar segurança jurídica, porque, de fato, existia muitas dúvidas na forma de confecção dos instrumentos, na forma de configuração e procedimentalização. Então, ela trouxe requisitos, a questão do próprio chamamento público, que nós falaremos, que a gente também não pode confundir com os tradicionais editais de licitação. O chamamento público ele possui as suas peculiaridades, as particularidades, e também existem possibilidades de contratações diretas em situações pontuais e específicas, e tudo isso acaba dando uma autonomia para o próprio gestor público diante de situações pontuais efetivarem esses projetos. O pessoal está pedindo aqui para repetir o site, é o ipea.gov.br. Então, tem lá um link que trata desse mapa das organizações da sociedade civil e vocês obtêm todas as informações do seu município, do estado, do Brasil. Então, é bem legal. E, Felipe, eu percebi que já tem um pessoal aqui interagindo conosco, agradeço a participação. E um ponto que eu achei interessante, deixa eu localizar aqui a pergunta, é no tocante, inclusive, a esse momento de pandemia que nós estamos passando. A gente sabe que o legislador ele teve uma sensibilidade e várias legislações sofreram alterações significativas, flexibilizando procedimentos, mas no tocante à Lei 13.019, não vi nada específico tratando dessa temática. E daí tem uma pergunta que é o seguinte: como fazer para executar o plano de trabalho de termo de colaboração que foi firmado em janeiro e agora veio o distanciamento e assim não há como executar o plano aprovado? Nessa questão, realmente, a gente viu uma movimentação, até uma antecipação do legislador federal para prever hipóteses de dispensa em relação à compra de materiais e contratação de serviços com a Covid-19. Mas o mesmo movimento, de fato, não houve, pelo menos a nível nacional, ou pelo legislador federal, no que diz respeito aos repasses das parcerias, termos de colaboração e termos de fomento. Talvez porque esse ainda não é um instrumento que está na ponta da língua do administrador público, então não é ação essencial. Um segundo motivo para isso seria o fato de que os termos de colaboração e termos de fomento são utilizados para compra de materiais, então a gente tem que distinguir ainda a aplicação do procedimento de licitação, você comentou isso, quando diz respeito à contratação de serviços e compra de bens, e a aplicação das parcerias para projetos, para até mesmo aquisição de bens, eventualmente, mas que envolvam realmente finalidades públicas de interesse mútuo. Não são contratos ali sinalagmáticos. Então a gente tem que fazer essa diferenciação. Segunda razão para isso. Terceira razão para isso, Tiossi, respondendo a pergunta, agora objetivamente de quem ali comentou sobre o assunto, é que a lei de parcerias prevê uma solução para atraso em repasses que não permitam, pelo inadimplemento da administração pública, cumprir o plano de trabalho. Claro que isso não foi pensado em 2014, nada foi pensado nesse país por conta da pandemia, ninguém esperava esse tipo de situação. Mas há uma previsão genérica na legislação que garante, porque conhece como é que funciona a nossa administração pública, conhece os atrasos a que estão sujeitos qualquer tipo de parceria com a administração pública, há uma previsão genérica que garante aos planos de trabalho que tenham atraso no repasse de recursos a prorrogação de ofício pela administração pública. Isso gera algum tipo de inconveniente, porque algumas vezes as organizações parceiras se programaram, projetaram o cumprimento do plano naquele período. Então, um atraso e uma prorrogação de ofício é conveniente. Até mesmo por conta da contratação de pessoal, fornecedores, etc.
mas o legislador presumiu que isso era um tipo de risco e programação que tinha que ter com a administração pública. Então, em termos práticos, efetivos, o que fazer uma parceria em que a administração pública atrasa o repasse de valores sob justificativa de que a pandemia é uma causa justificadora do atraso? Segurar as pontas, essa pelo menos é a solução jurídica da questão, algum tipo de negociação, mas a solução jurídica prevista hoje na lei é segurar as pontas e prorrogar de ofício o plano de trabalho, a própria parceria, para que os repasses sejam regularizados assim que possível. Então, seria essa mais ou menos a solução que a gente teria. Legal, Felipe, muito bom, concordo com você. É um momento realmente peculiar em que o legislador, lá em 2014, ou qualquer que tenha sido a legislação que antecedeu esse momento, jamais teria noção de tudo isso que nós estamos passando. E já que nós estamos falando de aspectos práticos, que você tocou nesse assunto, diante da pergunta que um dos nossos colegas encaminhou, eu queria que você falasse um pouquinho em relação ao chamamento público, quais seriam as principais regras que os municípios deveriam observar nesse momento para cumprimento efetivo da legislação. Legal. Essa é uma das principais dúvidas aí de quem lida, ou de quem chegou pela primeira vez para lidar com uma parceria e está armado aquele paradigma da lei de licitações. Então, a primeira questão a ser registrada é esquece, como você também comentou agora há pouco, já se esquece o procedimento da lei de licitações, esquece tudo que você sabe sobre licitação. Chamamento público não é processo licitatório. É processo licitatório se a gente classificar licitação num gênero bastante amplo. Porque chamamento público se distingue das regras da Lei 8666 e se enquadra dentro daquilo que a lei chamou de processo de seleção. Então, de modo a observar princípios do regime jurídico administrativo, de modo a observar, vamos lá, a isonomia, a moralidade, a impessoalidade, de modo a observar a publicidade, a vinculação ao instrumento convocatório, que é um corolário da impessoalidade, o julgamento objetivo, princípios do regime jurídico administrativo, o legislador instituiu para aqueles que pretendem estabelecer uma parceria com a administração pública, um procedimento de seleção para firmar essa parceria. Quando, e a regra geral é essa, ela admite algumas exceções, quando esse tipo de parcerias públicos, então, quando esse tipo de parceria é um termo de fomento, um termo de colaboração, ou ainda quando ele é um acordo de cooperação que envolve um compartilhamento do patrimônio estatal, que envolve algum tipo de compartilhamento de patrimônio público, é exigido a instauração de um chamamento público. É exigido o início desse processo de seleção, que garanta a todas as organizações sociais que estejam interessadas a participação nesse processo seletivo. E aí, o que acontece basicamente é a administração pública, em primeiro lugar, identificar se não é uma hipótese de dispensa ou inexigibilidade desse chamamento público. E a lei prevê, então, hipóteses de dispensa e inexigibilidade do chamamento público. Vamos lá. Não são as hipóteses da Lei 8666, não são as hipóteses de qualquer legislação estadual ou municipal que você esteja habituado aí a trabalhar no seu dia a dia. São hipóteses previstas na Lei 13.019. Eventualmente, pode ter um município que resolveu editar uma legislação, há um debate sobre o que é a norma geral, o que é a norma suplementar da Lei 13.019. A maioria dos municípios e estados hoje tem decretos do Poder Executivo que regulamentam a lei federal. Então, um município ou outro, até um estado ou outro, pode disciplinar concretamente hipóteses aqui que derivam dessas dispensa da legislação federal, que são situação de emergência, possibilidade, então, de que alguma atividade de interesse público esteja prestes a ser paralisada, pode uma dispensa. Guerra, perturbação à ordem pública ou ameaça à paz. A lei não prevê cenário de epidemia. A gente teria que forçar ainda bastante a situação da Covid-19 para enquadrar dentro da hipótese de dispensa.
E aí há outras hipóteses lá, como, por exemplo, atividades de educação, saúde e assistência social para ONGs, para organizações sociais que estejam cadastradas nos órgãos gestores. Essas basicamente são as hipóteses limitadas, exaustivas, para dispensar um chamamento público. Isso tem que sempre ser motivado num caderno processual. Então, muita gente confunde isso, sabe, tio? Eu vejo bastante gente chegar lá no escritório e falar, não, eu não iniciei uma licitação, não iniciei um procedimento, o gestor fala, porque ele era dispensável, porque ele era inexigível. Então, a gente verbalmente, praticamente lançou ou declarou inexigível. Então, calma lá, você, ainda que para declarar dispensável e inexigível, precisa registrar num caderno processual. Ah, a gente não tem mais processo físico, então faz um processo eletrônico da maneira como você entender necessário registrar essa dispensa. E a inexigibilidade acontece para o chamamento público em praticamente duas hipóteses aqui. Quando há uma inviabilidade de competição, dada a singularidade do objeto, então aqui se preserva um pouco da lógica da lei de licitações, ou ainda quando as finalidades que se busca numa determinada parceria só pode ser cumprida por uma determinada organização da sociedade civil, no caso de Maringá, por exemplo, diz respeito, que eu mencionei agora naquele exemplo anterior. O caso de implantação de gestão do Hospital Municipal da Criança, está acontecendo por termo de colaboração, era uma hipótese de inexigibilidade, porque só uma organização mundial tinha o know-how ou tinha a competência para realizar aquele termo de colaboração. Então a gente tem uma hipótese de inexigibilidade. Bom, verificado se é uma dessas hipóteses aqui, a gente tem uma dispensa ou inexigibilidade, firma a parceria com a administração pública. Não sendo essas hipóteses, e não sendo uma hipótese de acordo de cooperação que não envolve compartilhamento de recursos, a gente obrigatoriamente precisa da instauração deste de uma forma bastante simplificada, porque alguns municípios até, e o nosso objeto aqui, nosso foco é os municípios, alguns municípios prevêem nos seus decretos procedimentos mais específicos. Mas de uma maneira seguinte, publica-se um edital na internet que realiza o chamamento público. Nesse edital vai ter a programação orçamentária, vai ter o objeto, datas e prazos, os critérios de julgamento que a legislação determina que sejam objetivos e, segundo, pontuação. Então, também uma certa experiência de algumas organizações, então tem lá todos os critérios objetivos nesse edital, e a minuta do termo de parceria ou um acordo de colaboração. De uma forma bastante simplificada, no tempo que a gente tem, é isso que tem que constar no edital. E aí esse edital, que é publicado num período de, no mínimo, 30 dias, com um espaço de 30 dias aí para os participantes, aguarda-se, mediante o comparecimento dos interessados, a apresentação das propostas. Essa apresentação de propostas vai ser julgada pela comissão de seleção. Essa comissão de seleção, segundo a lei, tem que ter no mínimo um servidor de cargo efetivo da administração pública. Quando é uma estatal, tem que ter algum empregado dessa estatal comissão de seleção. E aí o julgamento dessas propostas vai levar em consideração uma série de aspectos que estão previstos lá na legislação. Então, se a organização, as finalidades sociais delas estão todas disciplinadas nos seus estatutos, se, no caso dos municípios, essa organização social tem uma existência de, no mínimo, 1 ano, então tem que ter não se pode criar organizações sociais, pelo menos a regra geral é essa, para participar de processos seletivos. Tem que ter um período mínimo de 1 ano. Em alguns municípios em que isso não seja possível, dadas as peculiaridades, a legislação permite que ato específico municipal reduza esse tempo de modo justificado. E aí, Tiossi, haverá um parecer técnico, em seguida haverá um parecer jurídico, então aqui lembra de novo o processo licitatório, mas observe de novo que é um procedimento bastante linear, um processo de seleção mais simplificado. Há um parecer jurídico das procuradorias municipais, daquilo que a gente está falando aqui, e pronto, declara-se o vencedor do chamamento público. Uma vez declarado o vencedor do chamamento público, é homologado esse chamamento público, o que não gera um direito a assinar o termo de parceria. Então, de novo, a gente tem aquelas discussões ali que na Lei 866 fica
sobre se há uma obrigação de convocar o vencedor para assinar, se isso gera indenização ou não. Aqui há de novo essa discussão, mas talvez com uma limitação maior, porque diz respeito a uma parceria, e não com um intuito lucrativo o estabelecimento desse contrato. E por fim, a gente tem aqui de novo uma hipótese de habilitação invertida. O legislador aprendeu aqui nesse caso. E disse que os documentos de regularidade dessas organizações sociais serão apresentados apenas pelas organizações efetivamente convocadas. Estabeleceu o termo de parceria. E aí tem que apresentar, de novo, aquela renca de documentos de regularidade fiscal. A gente já conhece como é que funciona. Então tem que apresentar uma série de certidões negativas de dívida ativa, de regularidade fiscal, de negativas de dívidas previdenciárias e trabalhistas. Uma porrada lá de certidões que tem que apresentar. Ata de eleição dos dirigentes, estatuto dos dirigentes e uma relação de todos os dirigentes eleitos. Isso vai servir para fazer o controle da regularidade dessa organização social e também para verificar se não há condenações pretéritas em prestações de contas, inclusive em nome dos dirigentes da organização social. Então, apresentados esses documentos, verificada a regularidade jurídica da organização, o passo final do chamamento público é assinar o termo de parceria. E aí, nos termos de trabalho, se inicia o termo de colaboração, de fomento ou acordo de cooperação. De uma maneira bastante sintética, simplificada, é isso que a gente tem como procedimento básico do chamamento público quando ele for cabível numa parceria pública. Legal, Felipe. Bem didático, bem esclarecedor. E eu percebo que existe essa confusão no tocante a procedimento licitatório, no tocante ao próprio edital de chamamento público, que é diferente de um edital de licitação convencional, por conta dessas terminologias que são bem parecidas. Nós falamos aqui de dispensa também, falamos de inexigibilidade, e são termos que estão na Lei Geral de Licitações. Inclusive, no campo prático, o que eu venho percebendo algumas vezes é que existe uma dificuldade muito grande no âmbito municipal de definir qual é o setor competente para conduzir esses processos, qual é o servidor responsável por dar andamento a esses chamamentos públicos, a esses processos de dispensa e inexigibilidade. Isso muitas vezes acaba recaindo sobre o próprio setor de licitação. Então, chega ali uma demanda pontual, eles falam, não, isso aqui é licitação, joga lá para o pregoeiro, para a comissão de licitação, para a equipe de apoio, se debruçar sobre aquele edital, ou, eventualmente, a diretoria de licitação firmar esses termos de dispensa e esses termos de inexigibilidade, sem que guarde qualquer pertinência direta com a Lei 8666. Então, eu gostaria de saber se você visualiza algum setor específico para ser responsável por isso, pensando principalmente no âmbito municipal, em que as estruturas elas são ali reduzidas, uma carência de material humano, existe um acúmulo de função, o servidor geralmente ele acaba fazendo e executando atribuições que são além daquele seu cargo, além daquilo que ele foi nomeado, e como é um tema sensível, que envolve um recurso considerável, são recursos vultosos aplicados através da Lei 13019. Eu acredito que é necessário, sim, uma técnica específica por parte da pessoa que está conduzindo, que ela tenha capacitação adequada e que, eventualmente, exista uma equipe multidisciplinar ali no município para dar todo esse suporte para ele. Então, eu gostaria de saber de você, se você tem alguma orientação nesse sentido em campo prático, como que você visualizaria um setor adequado para atender essas demandas? Legal. Eu acho que isso é bastante importante a tua pergunta, pensando exclusivamente no âmbito municipal. Realmente, existe essa carência de estrutura de pessoal. A gente tem que partir desse pressuposto. E, partindo desse pressuposto, a gente não pode excluir de pronto a possibilidade de que uma comissão de licitação, ou o servidor que é responsável pelas licitações, eventualmente até um pregoeiro, conduza o chamamento público, conduza a parceria, conduza o procedimento de dispensa de inexigibilidade. Nada veda isso. Claro que a gente está pensando também no município que ainda não tem isso regulamentado. Porque o município que tem isso regulamentado tem uma segurança maior para dizer, é o setor X, é o setor de parceria, de termos
de colaboração, termos de fomento, que vai cuidar disso. Mas no município ainda a regulamentação disso, nada impede que o setor de licitações, ou que o VARIA, conduza esses chamamentos públicos. O problema é quando esse setor resolve aplicar a lógica da 86 no termo de parceria. Isso se deve, infelizmente, por falta de capacitação. Isso não é culpa do servidor, não é culpa também do procurador jurídico ou do advogado, da advogada contratada, porque há uma deficiência de capacitação. O legislador federal, inclusive, pensou nisso e previu mecanismos para fomentar a capacitação de servidores públicos e até das próprias organizações da sociedade civil para participarem desses chamamentos públicos e estabelecerem parcerias com a administração pública de uma maneira mais segura, de uma maneira mais qualificada. A gente está ainda num momento de implantação disso tudo, de início disso tudo. O que eu compreendo como ideal? Eu compreendo como ideal que cada município regulamente a questão como seja mais conveniente para a realidade local, inclusive estabelecendo, atribuindo competência para os setores de licitação para conduzir esses chamamentos públicos, mas disciplinando no seu decreto especificamente que não se aplica a lei de licitações, que não se aplica os procedimentos a lei de pregão, que não se aplica nada a não ser o decreto e a lei de parcerias, a lei 13.019. Então é dessa maneira que a gente vai conseguir aplicar isso ou fazer valer as disposições do seu parceria. Há uma previsão, eu até tinha colocado ali na pauta, uma previsão na legislação federal da criação de conselhos de fomento e colaboração. Então, autorizou-se que, por decreto do Poder Executivo Federal, se criasse esses conselhos de fomento e colaboração para capacitar servidores, para que fomentassem também parcerias. É uma maneira de criar uma estrutura, um órgão que seria paritário entre as organizações da sociedade civil para desenvolver capacitação, desenvolver assessoria, para desenvolver até essa cultura de parcerias que existe hoje no Brasil. E é possível que os municípios, respeitados de deficiências, as dificuldades locais, também implementem conselhos dessa natureza. Então, uma segunda dica, uma segunda sugestão, seria, além de regulamentar isso, além de sair da Lei 8.666 de vez, instituir esses tipos de conselhos para fazer os estudos a respeito de parcerias, para desenvolver capacitação em parcerias que vão realmente separar as coisas. Essa seria uma maneira, claro, a gente entende as dificuldades, mas seria uma maneira de começar a caminhar nesse sentido, Tios. Eu acredito que seria mais ou menos nessa linha. Legal, perfeito. Concordo que a regulamentação ela é fundamental para essa parte procedimental, para a questão da responsabilidade de cada ator envolvido dentro do processo. E tem até um participante aqui, um colega, que comentou: a maior dúvida no dia a dia acaba sendo onde encaixar a aplicabilidade dessa lei, tendo em conta, inclusive, as OS, os CIPs. Então, acaba gerando, de fato, uma dificuldade muito grande no campo prático. E eu que tenho contato direto com os municípios, eu presencio isso, que um joga para um lado, daí vai para o outro setor, daí volta para o jurídico, vai para o setor de convênio, vem para a licitação, porque todo mundo empurrando para o próximo. Então, sem sombra de dúvidas, a regulamentação, essa questão dos conselhos que você bem mencionou, são alternativas que acabam agregando bastante segurança jurídica. Felipe, você comentou da questão do chamamento público, da hipótese de dispensa, da inexigibilidade, né? Até deu um exemplo aqui de Maringá, que se enquadra ali no 31, inciso 1, mas no campo prático, pelo menos nos municípios que eu tenho tido contato, na maioria dos casos não está acontecendo o chamamento público. Acaba sempre se enquadrando em alguma hipótese de contratação direta, principalmente a do 31, inciso 2, que fala que quando a organização da sociedade que esteja autorizada em lei, na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária. Então, embora a regra seja o chamamento público, eu tenho percebido que no campo prático, as contratações via inexigibilidade com base no 31.2, elas têm prevalecido em alguns lugares. E um tema muito polêmico em relação a essa legislação, e que causa muitas dúvidas, é no tocante à prestação de contas. Sobre
aspectos que devem ser observados em uma prestação de contas por parte do poder público e por parte das entidades da organização da sociedade civil. Claro. Bom, antes, Tiossi, aproveitando que foi puxado aí pelo colega ali embaixo, realmente, essa é uma outra confusão, né? A gente ainda tem, por conta da nomenclatura, acredito eu, essa mistura de critérios de termos de parceria com organizações sociais, os contratos de gestão com as organizações sociais e os termos de parceria com as organizações sociais de interesse público. E aí, quando isso cai na mesa do procurador, da procuradora, quando isso cai na mesa do servidor, vira uma salada e ninguém sabe o que fazer, qual lei aplicar. Mas uma leitura atenta da lei de parcerias, de novo, manda a gente separar as coisas. Termo de parceria, contrato de gestão, tem que ser tratado com a CIP, com a organização social, que são também associações, fundações, mas que têm uma qualificação diferenciada. Nem cada município regulamentou por lei, cada estado regulamentou, a gente já tem um desenvolvimento maior nesse sentido. Mas ali a gente tem organizações sociais que têm uma qualificação diferenciada e que, por isso, estabelecem contratos de gestão, termos de parceria com uma regulamentação própria. Aqui, o que a gente está falando é de organizações sociais num sentido muito mais amplo. Organizações sociais que simplesmente são associações, que não têm a qualificação, que não cumpriram isso para ser organização social da lei de organizações sociais, que não cumpriram necessariamente requisitos para ser OCIP, que não tem um regulamento de compras. Né? Então, a lei de parcerias não prevê obrigatoriedade de regulamento de compras. Então, na maior parte dos municípios, não precisa ter regulamento de compras para participar de parceria. Esse é um tema polêmico, porque no estado do Paraná, o decreto que regulamentou a lei prevê a necessidade de ter regulamento de compras. Então, também não é uma regra absoluta. Bom, o fato é que a gente também tem que separar não só a lei de parcerias da lei de licitações, mas também fazer a devida relação à OS e à CIP. Quando eu falo organizações sociais aqui, para parcerias, eu falo num sentido muito amplo. Qualquer associação, qualquer fundação civil, qualquer igrejas, organizações religiosas podem participar desses termos de parceria sem necessariamente se adequar aos requisitos da CIP. Bom, e sobre prestação de contas? O controle, ele é o correspondente, o respectivo para qualquer entidade, seja pública ou privada, com recursos públicos. Então, haverá necessariamente a necessidade de prestar contas quando se conduz aí um termo de parceria, vou falar termo de parceria amplo, né? Ou quando mesmo se termina uma parceria com a administração pública. E aí a legislação resolveu ser detalhista no que diz respeito à prestação de contas, porque é o ápice, é quando realmente surgem os problemas, é quando realmente surgem as responsabilidades, quando são aplicadas as sanções. E basicamente, na prestação de contas, a gente tem duas fases. Né? A primeira fase em que, num termo, ou duas situações, uma prestação de contas contínua, para que elas duram mais de 12 meses, então, passou de 12 meses, tem que ter a cada 12 meses prestação de contas. Para as parcerias que duram menos que 12 meses, e aí já são parcerias muito curtas, é raro que isso aconteça. Né? No final da parceria tem a prestação de contas final. Então essas são as duas situações. E quais a principal lógica que tem que orientar esse tipo de prestação de contas? Diferentemente daquela prestação de contas minudente, que fica olhando planilha por planilha, não que as planilhas não sejam importantes, tá? Esse tipo de controle é importante. Mas diferentemente daquele controle que fica pescando item por item, a determinação legal na é para que exista um controle de resultados alcançados, que vão ser auferidos a partir das metas estabelecidas na parceria. Porque é um critério de qualquer termo de parceria. Qualquer termo de colaboração, qualquer termo de fomento tem que ter as metas. E como que o parceiro vai desenvolver e alcançar essas metas. E o controle na prestação de contas, que é realizado pela administração pública, tem que ser com base nesses resultados, no alcance das metas. Então, esse é o primordial. E mais, o controle, diz a legislação, tem que se pautar pela verdade real. Chega de entender a necessidade de condenar aquele que estabelece uma parceria com a administração pública
porque deixou de juntar documento X, deixou de juntar documento Y, quando se verifica que o objetivo do convênio foi atingido, que a verdade real foi alcançada. Então o legislador se preocupou com isso e determinou que esses princípios que guiam a prestação de contas. O que fica de dúvida ainda é o seguinte: a gente tem vários órgãos responsáveis por prestações de contas. A lei prevê, a princípio, que a prestação de contas tem que ser realizada pela administração pública parceira. Então, é o município, no caso aqui da nossa conversa, que tem que dar a prestação de contas. Mas a lei também não exclui, porque isso é competência constitucional, que tribunais de contas realizem prestação de contas, em conjunto, inclusive, com as administrações públicas. A gente também tem decisões judiciais que dizem o seguinte: não, o controle final é do Tribunal de Contas. Eu mesmo já tive decisões judiciais nesse sentido, e são realmente aquelas que eu acredito no sistema brasileiro, que é a prestação de contas na administração pública e é enviada para o Tribunal de Contas, do Tribunal de Contas, isento, qualificado, realizar o julgamento final dessa prestação de contas. Inclusive, eventualmente, às vezes, com a participação da Câmara de Vereadores. Então, basicamente, é isso. Mas a gente ainda tem uma confusão muito grande de quem tem a palavra final. A administração pública, o Tribunal de Contas, os dois, quando que tem uma tomada de contas especial? Né? E aí, no final, o que pode acontecer numa prestação de contas seria? Na melhor das hipóteses, essa que a gente sempre deseja, que seja aprovada as contas. Beleza, acabou, o objeto foi alcançado, os recursos existentes foram bem empregados. E o que, na pior das hipóteses, pode acontecer é um julgamento de irregularidade das contas. E aí vai ser determinado, eventualmente, a aplicação das sanções, suspensão, declaração de inidoneidade, aqui, de impossibilidade de realizar novas parcerias, e aquela que sensível à determinação de devolução de valores. Né? É um instrumento curioso, que é a possibilidade de, quando não há dolo por parte do parceiro, que causa um prejuízo ao erário, não pagar juros pelos valores que serão ressarcidos. Então essa é uma alternativa bastante interessante, bastante curiosa da lei, porque a gente vê em prestações de contas mais comumente, você está habituado provavelmente com isso, é a necessidade ou a condenação a devolver valores em que os juros ultrapassam muito o valor dos próprios recursos transferidos. Então, a legislação de parcerias exclui a existência de juros moratórios quando não há dolo por parte do parceiro. Não vou nem entrar na discussão aí sobre quando verificar ou não a existência de dolo. E também prevê a possibilidade de que, ao invés de devolver recursos, o ressarcimento seja implementado por um novo plano de trabalho, naquilo que poderia ser compreendido como um aditivo ao anterior termo de parceria. Né? O Tribunal de Contas da União já tem um precedente dizendo que essa alternativa ao ressarcimento só vale antes da instauração de uma tomada de contas especial. Então não poderia o parceiro, por exemplo, ter uma tomada de contas especial instaurada e dizer: realmente, reconheço tudo, quero implementar um plano de trabalho ao invés de pagar, ou só quando condenado pedir para implementar esse novo plano de trabalho. Essa atitude teria que ser anterior mesmo à tomada de contas especial. Então, dentro da estrutura legal, o que a gente tem hoje na legislação é isso, Tiors. Uma determinação de prestação de contas que seguir pelo controle de resultados. Legal, Felipe. O artigo 73, ele traz sanções ali bem semelhantes àquelas previstas na 8666, fala em advertência, fala em suspensão, fala em inidoneidade e, mais uma vez, gera essa insegurança jurídica em qual norma deve ser aplicada. Mas nós temos também os artigos 77, 78 e 78A, que elas apresentaram novas hipóteses de improbidade administrativa. E daí é um tema bem polêmico, né, que caberia talvez uma live só para tratar dessa temática inerente essas novas hipóteses de improbidade administrativa. Mas, infelizmente, a gente está chegando aqui no nosso tempo final. Mas, antes disso, vamos prestigiar os amigos que estão participando aqui. E o Paulo faz a seguinte pergunta: professor Felipe, os tribunais de contas estaduais podem exigir a apresentação da prestação de contas do termo de colaboração antes do fim da sua vigência? O Paulo sempre me colocando em panos quentes. Se é esse termo que eu posso usar. Um bom amigo. Um bom amigo. Mas
Bom, a princípio, Paulo, sim. Né? Sim, porque os tribunais de contas, recebendo qualquer denúncia, ou mesmo de ofício, entendendo pela necessidade de instauração de tomada de contas especial, pode fazer o controle da aplicação de recursos públicos ou de algum acordo de cooperação que envolva patrimônio público, porque isso diz respeito às competências dos tribunais de contas. Acontece que a legislação determina a prestação de contas anual e ao final da parceria. Isso é o que é obrigatório. Se no meio dessa parceria houver a instauração de uma tomada de contas especial, ou tribunais de contas denominam nos seus regimentos extraordinária, né, já é bastante evidente a nomenclatura, a tomada de contas extraordinária, é possível, então, que os tribunais de contas, até tribunais de contas municipal, Rio de Janeiro, podem sim fazer esse tipo de controle no curso de um termo de parceria. Isso acaba gerando problemas e discussões, que a gente pode até conversar num outro momento, numa segunda, numa terceira live, inclusive com o Paulo aqui, sobre a possibilidade dos tribunais de contas determinarem suspensão de termos de parceria, cautelarmente. Esse é um tema bastante polêmico e que, como a maioria dos regimentos dos tribunais de contas não está adequado ainda à lei de parcerias, a gente ainda não tem uma resposta definitiva. Legal, muito bom, Felipe. Tivemos alguns outros comentários aqui. Tem um colega que fala o seguinte: vi muitos doutrinadores achando que as alterações posteriores esvaziaram a sua aplicabilidade para a maioria dos municípios, e muitos deles continuam prevendo seleção pelos conselhos nas leis orçamentárias, pelo que eu entendi. Uma reflexão aqui. Ele pergunta se pode, por meio da 13019, haver gestão de hospitais por OSC ou só através das OS, até em razão do exemplo aqui de Maringá, mas que no município dele existe essa dúvida. Esse é um dos temas que eu até mais gosto, Tios. No Congresso do IPDA, no ano passado, nós debatemos isso na mesa do Congresso a respeito da possibilidade de transferência de serviço público para organizações sociais. Naquele contexto, a gente falou das organizações sociais da Lei de OS. E falamos da ADI 1923, que o Supremo Tribunal tratou da possibilidade de compartilhamento da prestação de serviços públicos de saúde, inclusive por organizações sociais. E aí eu lembro que lá na mesa, a gente teve um debate até com o professor Fernando Mânica, com a professora Adriana Chico, a professora Paola, em que se cogitou da possibilidade de aplicar a mesma lógica da ADI 1923, às leis, à Lei 13.019. Então a pergunta do colega é pertinente. Poderia, então, transferir a gestão do hospital público, o serviço de saúde público, para uma organização social por meio de parceria, nos termos da Lei 13.019? A minha opinião é que sim, pode fazer isso. A gente só tem que ter um cuidado. A gente só tem que ter um cuidado porque a lei proíbe a transferência de atividades exclusivas de Estado. Então, para alguns autores, há uma impossibilidade de transferir simplesmente serviços públicos para uma organização social. Para outros autores, que fazem uma leitura a partir da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode fazer a gestão compartilhada de serviços públicos com organizações sociais, mas tomando o cuidado de não fazer a transferência total do serviço público de saúde. A proporcionalidade dessa transferência tem que ser investigada caso a caso. Em alguns municípios que tem um posto de saúde e 2 médicos, talvez seja inconstitucional transferir a totalidade do serviço por meio de termo de colaboração. Senão um desvio da própria finalidade, uma desincumbência de um serviço público. Para outros municípios maiores, aqui como fez Curitiba, por exemplo, talvez a questão de um único posto de saúde, diante das dezenas que tem, gerir a gestão simplesmente de um único talvez não seja inconstitucional. Esse é um debate, no entanto, que ainda está sendo construído. Nos anais do Congresso do IPDA do ano passado, de 2019, eu já elaborei um texto, ele vai ser divulgado no Congresso desse ano, Tios, em que eu exploro um pouco dessa temática sobre transferência de serviços públicos, inclusive à luz da Lei 19.
Muito bom, Felipe. De fato, o artigo 40 da 13019, ele traz essa vedação de parcerias nas atividades exclusivas de Estado, mas nós teríamos que fazer uma análise do que seriam essas atividades exclusivas. Uma visão mais restrita, num conceito mais amplo, o que seria exclusivo ou o que seria atividade típica, né? Então, tem um debate muito grande sobre essa temática aqui. E, Felipe, aqui, ó, uma complementação, doutor Felipe, acredito que possa ser separado em 2 contratos, um de gestão e outro pelo SUS, né, uma complementação. Pertinente a pergunta da doutora Viviane, a quem cumprimento aqui, é uma viabilidade, uma possibilidade, Tiossi. Alguns hospitais, alguns municípios fazem exatamente isso, como a doutora Viviane comentou aqui, transferindo apenas a gestão e mantendo transferindo a gestão, mas mantendo o serviço de sua titularidade por uma série de outros aspectos. Isso é uma possibilidade que vem sendo compreendida como constitucional pela jurisprudência. Mas é um tema bastante polêmico, como todos que a gente conversou. Maravilha. Felipe, infelizmente chegamos aqui aos minutos finais, né? Conversa boa essa que passa rápido. Tem aqui mais uma lista de perguntas que eu recebi, que eu particularmente gostaria de saber também qual a sua opinião, porque são situações práticas que causam muita insegurança no dia a dia, na aplicação da norma, mas, sem sombra de dúvidas, não faltarão oportunidades para que nós possamos tratar dessas temáticas. Então, eu deixo aqui meu muito obrigado, sua participação foi fundamental aqui para esse nosso projeto, e eu deixo aberto para você, para suas considerações finais. Bom, Tiossi, eu que agradeço o teu convite, que foi feito já há algum tempo, por conta dessa rotina, eu até comentei contigo, mas acaba sendo atribulado a gente, mesmo em quarentena, encontrar tempo, mas eu fico bastante feliz com o teu convite, agradeço o teu empenho, esse projeto que é sim o projeto de maior número de lives do Brasil, que traz informação para todo mundo que tem interesse no assunto de licitações, aqui em parcerias também, e me colocar à disposição aí para esclarecimentos, para conversa com quem estiver interessado, meus dados de contato estão ali, e desde logo a você e a todos aqueles que participam aí de licitações municipais, também no Instagram do Instituto Bacelar, onde a gente vai live sobre o assunto, convidar você para fazer desde logo, a gente marca certinho um horário para nossa live, sobre esses e outros assuntos. E, enfim, agradecer a todo mundo que participou, que mandou perguntas para esse tema, que é um dos temas que ainda vai ser bastante desenvolvido aí nos próximos anos. Muito obrigado, obrigado mesmo. Maravilha, meu amigo. Eu que agradeço o convite também, participar numa parceria junto com o Instituto, sem sombra de dúvidas, uma alegria muito grande. E para quem chegou agora, para quem não pôde acompanhar a nossa live em tempo integral, ela fica disponível 24 horas aqui no Instagram e depois a gente sobe para o nosso canal do YouTube. Então, pessoal, uma boa noite a todos, agradeço a participação, fiquem bem, fiquem com saúde e até a próxima. Grande abraço. Valeu, um abraço, tchau, tchau.